pessoal, bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Estou aqui com a Valéria Fernandes e o Roberto Freitas. Olá. E hoje a gente vai fazer um episódio um pouco diferente, tá? Então, hoje a gente vai comentar um filme, né? É isso mesmo. Então, tem um filme que nos chamou muita atenção, que chama Arremessando Alto. Não sei se você já viu. Se não viu, a gente recomenda. Ele está passando no Netflix. E é um filme bastante interessante e a gente quer debater aqui vários aspectos desse filme do ponto de vista de gestão de pessoas. Então, é um filme... Falando um pouco do filme, ele fala... ele vive no mundo do basquete, é o universo do basquetebol americano. O Adam Sandler é o Stan, um scouter, um olheiro, né? O filme é ambientado na Filadélfia. Então, o clube, né, o futebol, o clube de basquete da cidade é o Philadelphia 66ers. Então, é ali nesse ambiente que acontece. Bom, eu queria começar, a gente bater um papo desse nosso papo de hoje, falando um pouco do processo de seleção, né, de recrutamento, né? Porque o Adam, já no início do filme, a gente não vai tentar não dar spoiler, mas dar um spoiler, né? Mas vamos tentar não estragar. Não spoiler, mas vale a pena pode ver o sair filme. algum... Vale a pena. Ele começa, uma das principais funções dele é como olheiro. Eu nem sabia disso, então ele viaja o mundo todo em busca de novos talentos, o mundo todo mesmo, né? Ele tem as indicações e ele vai atrás desses talentos e ele faz uma avaliação considerando vários aspectos. Se é uma avaliação boa, depois ele leva para uma apresentação ao time, depois tem uma peneira. Bom, é o processo assim que acontece. Mas, gente, o que vocês acharam aí do filme nesse início, onde ele vai buscar os talentos? O que vocês acharam desse primeiro movimento aí no filme? Olha só, eu acho que o filme tem uma série de pontos interessantes para a gente explorar com relação à gestão de pessoas, né? Lidar com pessoas. Por isso que ele é muito interessante. Falando, eu acho que no tema de encontrar as pessoas, né? Encontrar os futuros jogadores, eu acho que aqui é um ponto altíssimo do filme. E que ele mostra o quão é difícil, complexo mesmo, encontrar aquele talento adequado à expectativa, no caso ali do filme, do time, da necessidade do time. Não é fácil, por isso que ele olhava o mundo inteiro, né? E ele sabia exatamente quais eram as características que ele estava buscando. E ele, com muita experiência nesse assunto, demorou até encontrar. E o mais interessante, né? Às vezes, encontrar aquele talento que a gente está buscando não necessariamente será nas empresas, né? Se a gente fizer um paralelo, que normalmente nós buscamos talentos ou que nós temos referência. Às vezes, em lugares totalmente diferentes ou em organizações diferentes que não sejam do mesmo segmento. No caso do filme, ele buscou num lugar totalmente diferente, mas ele estava aberto, né? Ele estava com as antenas ligadas, e aí ele encontrou. Só que não é só buscar talento, é buscar o talento e ajudar esse talento a se enquadrar, né? A conseguir dar o seu melhor, não é se enquadrar, acho que não é a melhor palavra, mas ajudar ele usar o melhor que ele tinha nesta necessidade do time, não foi, Roberto? Aí foi um grande ponto, né? Falando um pouquinho ainda da busca, né? Eu acho que é claro que um dos requisitos que ele, né, como olheiro, o que ele buscava, claro, uma excelência técnica. Então ele percebia, via alguns candidatos, né, tecnicamente, né, jogando basquete muito bons, mas tinha algumas nuances, né, como de repente o comportamento, a capacidade de lidar com pressão, uma característica que poderia ser inadequada para o ambiente, que era o ambiente da NBA, né, poderia se comprometer a atuação dele. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Porque não dá somente para olhar na questão técnica, mas essas nuances eram tão relevantes quanto a questão técnica, né? Como você comentou, o lugar não óbvio, né? Que até o Sérgio estava comentando, a gente fez um briefing antes a respeito desse filme,
né? O lugar não óbvio é uma coisa em que provavelmente você pode achar alguns bons candidatos, né? Você procurar no óbvio, às vezes no não óbvio você acha bons candidatos, né, Sérgio? Né? E a diversidade, né? A diversidade, como a Valéria falou, né? Diversidade, pensamento diferente, condição social, muitas vezes muito distinta. Então, é realmente achar o talento no seu estado mais bruto, né? Então, esse é um olhar muito especial, acho que serve de lição para a gente, porque mesmo ele sabia que, ao recrutar, muita coisa depois, que foi até mostrou, né, no filme, muita coisa depois ia acontecer. Tinha mais treinamento técnico, físico, entre outras coisas, né? E o que vocês acharam do técnico, né? Que era olheiro, na verdade, depois que queria ser técnico? O que vocês acharam dele, né? O que vocês acharam do Adam Sandler, do Stan? Que figuraça, né? O Stan, uma super figuraça. Eu acho que tem várias coisas para falar dele, mas, assim, primeiro, ele não estava sozinho, né? Ele tinha excelentes conexões e apoiadores nesse processo dele. Eu acho que aqui é um ponto importante, né? O gestor, ele também tem que buscar sua rede, né? De networking, de apoio. Então, ele tinha muito apoio da esposa, né? E eu acho que ele teve um aprendizado importante, porque o Roberto trouxe esse ponto. Ele estava focado em habilidades técnicas, ele deu ali um peso muito forte para as habilidades técnicas e menos, no meu entendimento, nas comportamentais, né? E aí, claro que isso tem um preço, a gente não vai dar spoiler, mas eu acho que só para chamar a atenção o quão é importante olhar os dois lados. E eu quero chamar a atenção para um segundo ponto também. Mesmo que você encontre, às vezes, o melhor profissional, não necessariamente ele está 100% pronto para aquela posição em especial, que foi o caso, né? Ele encontrou um super potencial, um super talento, mas que precisava ser lapidado. E se ele tivesse abandonado, talvez não tivesse dado certo, né? Eu acho que até ele fez algumas perguntas, né, ao longo do processo com a pessoa que ele escolheu, né, o Bo Cruz, algumas perguntas que eu particularmente gosto de fazer para candidatos, né, se a pessoa realmente está afim, né, porque o fato de você ser cogitado numa empresa, uma grande empresa, significa se colocar numa situação de risco, de exposição e de possível fracasso, às vezes, né? E quando você não está muito afim, você foge, sai rápido daquela situação. Então, é bom fazer a checagem, como o próprio Adam Sandler fez, né? Checando assim, você está mesmo afim, né? É isso que você quer, você ama esse jogo, né? Porque se não ama esse jogo, então a gente encerra a conversa por aqui. Eu acho que são coisas. Mas ele viu que a realidade era bem diferente, né? O Bo foi provocado, ou seja, ele tinha os dados reais, ele viveu o real. Não é que teve uma promessa de um mundo perfeito, de um salário milionário, de viver o glamour. Não, ele sentiu na pele a realidade, a necessidade dele de enfrentar as diversidades, de ter que treinar mais, de ter que evoluir tecnicamente, fisicamente. Então, achei, assim, vida real, né? Não teve promessa, aqui é tudo um mar de rosas, né? Então, achei que isso também foi bem importante para fechar esse contexto. Mas, continuando falando do técnico, assim, ele é bem no início ele era frustrado, ele queria ser técnico, mas o filme se passa, ele tem mais ou menos 50 anos, ele foi um jogador de basquete frustrado, aconteceram vários problemas com ele, então ele passou muitos anos, eu não sei o que vocês acham, remoendo essa culpa, né? Uma culpa do time, a frustração, ele tinha uma fase que ele não estava brigando pelo que ele queria, então eu acho que o clique, a mudança de comportamento, quando ele passa, né, com a ajuda da esposa, como a Valéria falou, né, ele teve uma mentoria muito boa, teve um coach muito bom, de resolver jogar tudo, arriscar. Vou levar por conta própria, pediu demissão, então achei que essa virada foi muito importante, acho que foi chave, né? Eu acho que aqui tem um ponto que ele recebeu um feedback. Não vou falar de quem, vamos tentar não dar spoiler, né?
Mas ele recebeu um feedback que foi muito relevante, sabe? Eu acho que virou uma chave para ele. O feedback que ele recebeu é que ele não deveria deixar de apostar no sonho dele. Aliás, foi mais de um feedback que ele recebeu nesse sentido. De mais de uma pessoa. Foi mais de uma pessoa, né? Então, que ele deveria focar no sonho dele. E às vezes acontece com qualquer um, né? Com qualquer profissional. A vida tem suas dificuldades, né? E aí você às vezes coloca de lado, né? O seu sonho, realmente o seu foco, porque você está olhando para o dia de hoje, né? Para a sua necessidade profissional, enfim, do momento. Mas não quer dizer que você deva deixar de lado, abandonar qual que é o seu foco. Aí caiu a ficha. Quando ele recebeu o feedback, caiu a ficha. E ele começou a buscar isso de uma maneira mais forte, não foi? Uma coisa que eu acho interessante, né, é que a partir do momento que ele recrutou, né, o candidato dele, ele se dispôs a capacitá-lo, né, a desenvolvê-lo para a situação específica do teste, né, que os jogadores passam por um teste, né, antes de serem vinculados à liga, né, liga de basquete. E ele sempre se colocou de uma maneira desafiando, né, o candidato, né, desafiando o Bo Cruz, né, nos treinamentos, colocando sempre uma marca a ser superada, né, mas dizendo que gradativamente, se desenvolvendo, ele chegaria lá. Isso é uma coisa legal, né, que se faz. Acho que não dá se partir do zero para a meta, de repente você tem que ir pedalando até chegar à meta, né? Então, isso é uma coisa que ele colocou, que eu acho que é uma abordagem bem legal para desenvolver as pessoas. E foi legal também a persistência, né? Meu Deus, que persistência, né? Eles tiveram vários momentos que parecia que ia dar água, que não ia dar certo, que aquela parceria, né, não ia evoluir, mas foram persistindo, e inclusive com dicas assim, que para o mundo dele eram inusitadas, coisas novas, como usar mídia social, né, para alavancar a audiência, para poder mostrar mais as habilidades do... Criou um torneio, usou a criatividade, eu achei muito interessante de também não ter adotado soluções óbvias também, para poder reverter a situação, para continuar perseguindo esse sonho, esse objetivo, que para ele era muito claro, né? Ele estava fazendo tudo aquilo para mudar, mostrar o valor dele, porque ele queria ser técnico de qualquer jeito, né? Ele tinha muito clara essa opção. Então, essas escolhas, né? Escutou a filha, ou seja, adotou soluções diferentes, eu achei que foi muito legal também, né? Não é porque é um profissional de muitos anos que ele não estava aberto a adotar métodos novos, formas novas de fazer a divulgação. Eu acho isso também bem interessante, acho que é um bom aprendizado também nesse aspecto. Eu acho que, às vezes, isso acontece nas organizações, né? Você contrata um talento excepcional, você sabe que é um talento excepcional, mas ele entra na organização e aí ele fica meio que sozinho, né? E esse filme, né, ele, né, enquanto responsável por esse rapaz, por esse novo jogador, ele precisou ajudar esse jogador a mostrar o que ele tinha de melhor, porque ele enxergou esse talento antes. Então, eu vejo muito assim a figura do gestor numa organização tendo esse papel, né? Muitas vezes você identifica o talento, você viu o talento, mas você precisa ajudá-lo a se adaptar a essa nova realidade da organização, porque cada lugar tem uma cultura, tem uma necessidade, tem uma dinâmica, né? E esse rapaz, ele precisou se readequar nessa dinâmica, onde houveram N desafios. Aliás, o filme passa mostrando todos os desafios, né, pelos quais este jogador ele passou para conseguir mostrar o seu talento. Então, para mim fica claro, né? Só ter talento não adianta, né, Roberto? Eu acho que é interessante ver em alguns momentos, né? Primeiro, que não é um mar de rosas, né? Não existe aquela dinâmica fluida do líder sensacional e receptividade total do liderado, né? Não existe. Né? Em determinados momentos acontecerem impasses do tipo
necessidade de transparência, o que meio que criou uma situação ali, vai e não vai, né? Porque se não tiver transparência, a coisa não vai rolar, você não segue adiante com a situação, né? Então, assim, eu acho que o filme demonstrou bastante isso, né? Que é um aspecto da vida real, né? Se a gente se ilude naquela situação de que o líder vai ser sempre sensacional, e o liderado vai ser sempre receptivo, isso aí não acontece, isso aí é história, né? No mundo real não é assim. Né? E também a questão da inteligência emocional, né? Falando um pouco mais sobre esse aspecto, né? Então, o talento, mesmo o treinamento, se não for abordado, né? E assim, de uma forma muito direta, sem rodeios, mas também com empatia, com interesse genuíno, a mostrar um feedback constante, como a Valéria falou, né? Construir, amadurecer, trazer esse talento para um nível de amadurecimento o melhor possível. Claro, o tempo não tem todo o tempo do mundo, mas mostrar os impactos, as decisões, né? Para ter uma ideia, falava mal da mãe dele, ele perdia totalmente o rumo, né? Falava alguma coisa. Então, essa pressão, entender, eu acho que foi fundamental também para o sucesso. E, na verdade, para mim, até o próprio o treinador, o coach, também amadureceu. O próprio personagem do Adam Sandler, eu acho que também ele amadureceu, foi também do ponto de vista emocional. Tanto é que ele se sabota, ele come qualquer coisa, ele comia aquelas coisas e tal. Então ele passa a tomar tem um outro posicionamento também. Não sei se vocês perceberam isso, se vocês concordam, mas acho que foi uma evolução dos dois do ponto de vista emocional, de amadurecimento, que ajudou. E isso é muito interessante, né? Porque o gestor, ele pode pensar que por ele ser mais experiente ou estar nessa posição, que ele está só doando. Não! O processo diário, né, de gestão, ele ensina muito e ajuda o gestor a ser um profissional melhor, eu não tenho a menor dúvida. Ali você consegue ver isto claramente, a evolução, não é, do personagem, do Adam, durante o filme, tem uma evolução fantástica. Eu diria assim, só para talvez concluir, um ponto importante foi o networking, né? Networking, ele foi decisivo ali para a finalização do processo. Se não houvesse, ele não ia conseguir. O que significa que não existe herói sozinho, não tem essa figura. O networking, para que você consiga implementar uma ideia, ela é fundamental. E lá ficou claro que esse networking dependeu de uma história profissional, de uma história de vida, que é isso que a gente vem construindo ao longo da carreira. É muito importante, né? Eu acho que foi o fator mais decisivo ali, não foi? Sim, acho que sim. O que a gente pode citar também em relação aos momentos em que o Bo Cruz, né, foi exposto, né? Que a princípio o Adam Sandler queria que essa exposição fosse controlada, né? Ele dava as dicas, né? Colocava ele numa situação, né, para treinar, mas que teria um certo tipo de controle. Acho que é uma atitude interessante, né? Quando você é um líder e está desenvolvendo uma pessoa, né? Colocar em alguns cenários e que sejam na medida do possível, controláveis, né? Mas é claro que no desenrolar da história, essas coisas também não são totalmente certas, né? E o Bo se colocou em situações, né, de desafio muito grande e tinha que reagir a esses desafios. O treinador, ele foi aí um suporte muito bom para ele enfrentar essas coisas, né? Acho que tem tudo a ver com liderança, né? Assim, todos esses pontos que a gente tem comentado, né, tem a ver com liderança e também a própria situação, né, numa organização, né, que a gente tem que observar. Né? Eu acho que são pontos bem legais. Legal, gente. Bom, eu acho que foram esses comentários que a gente tem que trazer para vocês sobre o filme. Vejam quantas coisas, né, gente? A gente falou com o Roberto, falou de liderança, onde buscar o talento, onde fazer gestão de talentos, falamos de inteligência emocional, de amadurecimento, de controle, de gestão. Eu acho assim, gente, quem viu o filme, a gente quer trazer essa reflexão, essas reflexões para você que está nos assistindo, Quem não viu, que vejam o filme, a gente recomenda, de verdade. E a gente gostaria de pedir mais uma coisa para vocês.
Se vocês acharam que esses comentários foram relevantes, comentem no nosso canal, façam sugestões de outros filmes, de livros, algum outro ponto que vocês acham necessário. Esse é o nosso olhar, né? Esse é o nosso olhar dos 3 tons, mas ele não é um olhar fechado. Venha, contribua, o que vocês acharam, concordaram, discordaram, tragam os seus Fala um comentários. filme, né, que vocês gostariam que nós comentássemos. Tem né? um filme, uma série, né? Uma Alguma série, coisa que vocês exatamente. achem que vale a pena a gente comentar e debater aqui. Além disso, nos acompanhem nas redes sociais, gente, se inscrevam nos nossos canais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, temos os nossos podcasts no Spotify, Deezer e outros. E o nosso site, a gente sempre convida, www.3tonsgh.com.br, onde vocês vão encontrar o blog, vocês podem comentar, fazer uma série de outras contribuições. Bom, gente, muito obrigado, Roberto e Valéria. Legal. A gente fica por aqui Até mais. e até a próxima. Um grande abraço a todos vocês. Se inscreva Tchau, no canal, tchau. hein? Isso. Tchau.